Oi, gente, mais um sábado e mais um programa Política de Leve. Eu sou Keite Cavalcante, estrategista política, palestrante, e hoje aqui nos estúdios eu estou com Pedro Alcântara, vice-presidente do PT estadual, cientista político, uma figura pública que luta por renovação no partido, voz ativa nas redes sociais e em todo o circuito político do estado. Oi, Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Kate? Tudo bem a todo mundo que está nos assistindo? Para mim é um prazer muito grande, acompanho sua trajetória, seu programa aqui. Fico muito animado de vir conversar com você. Esse papo de leve que você sempre traz, mas com muito conteúdo, com muita coisa significativa sobre a política, sobre as redes sociais, a interação com a política. Então, estou aqui à disposição para a gente bater esse papo. Que massa, Pedro. Pedro, se apresente. Diga quem é Pedro no dia a dia. Se apresenta aqui para o nosso público. Pois então, Pedro Alcântara, que não é da família imperial, apesar do nome Alcântara. Sou de uma família bem popular, na verdade. Sobrenome, né? Só o sobrenome. Sou Pedro, sou professor, sou cientista político e militante político também, né? Atuo muito há um tempo já no PT como militante, mas já atuei também em alguns movimentos, em algumas causas sociais. Nasci em Recife, sou natural aqui da cidade. Passei uma pequena parte da minha infância no bairro do Ibura. Depois minha família se mudou para Abreu e Lima, onde eu também passei uma boa parte da minha vida. Agora volto para o Recife já faz uns anos para morar aqui novamente. E sempre tive essa relação muito próxima com a cidade, como todo mundo que é do Recife ou que mora na região metropolitana. E venho participando muito ativamente, especialmente do PT, que é um partido que faz parte da minha vida desde sempre, pela minha família, pela minha atuação. E tenho, de fato, nos últimos anos, crescido e, enfim, intensificado a minha participação, a minha atuação no PT. Então, é histórico familiar. Teu pai já era do partido, já era filiado. Conta aí também pra gente como foi que te despertou esse desejo, essa vontade mesmo de estar dentro da política. Massa, o meu pai é, filiado ao PT desde a década de 80, né, ajudou a fundação do PT, na verdade, aqui em Pernambuco, sempre como um militante, nunca chegou a ser deputado, a ser parlamentar. Um militante, sindicalista, atuou muito tempo nos Correios, onde se aposentou. A minha mãe também é uma militante política, chegou a ser presidente do PT lá de Abreu e Lima no começo da década de 90, e eu desde pequeno estava com eles em algumas lutas, assim. O PT tinha um histórico muito grande, principalmente na década de 80 e 90, e a minha infância foi na década de 90, e acompanhava meus pais, às vezes, vendendo broche, vendendo estrelinha, que o PT se financiava muito com a força da militância naquele tempo, vendendo chapéu do PT, participando de algumas atividades, né? Meu pai era sindicalista, então tinha assembleia de sindicato, eu estava lá pequenininho, ia do lado dele. A minha mãe também é professora do Estado, aposentada, em algumas assembleias de sindicato eu estava com ela. Então a minha vida foi sempre muito marcada pelo PT, né? Pela figura de Lula, que sempre é uma figura que para todo militante do PT participa de alguma forma, né, dos sonhos, símbolo, da vida, né? É um símbolo. E cresci nesse ambiente. Pela parte do meu pai, muito dessa coisa da política, da militância, e aí é militância mesmo. Não é política para necessariamente ter um cargo político ou ser um parlamentar, etc. Mas sempre, meu pai foi sempre um militante, eu tive sempre nessa coisa de ser militante do partido e, enfim, das causas que a gente defende. E com minha mãe, eu aprendi muita coisa dos estudos, da preocupação em conteúdo, em formação, né, para que a própria atuação política seja uma atuação qualificada e uma atuação que tenha realmente esse conteúdo. E como toda pessoa que vem de uma família trabalhadora, mais humilde, né, de um bairro periférico, a gente aprende desde cedo que o grande patrimônio que a gente pode ter, além das questões de ética e tudo, é o patrimônio da educação. É se formar bem, é fazer uma trajetória, se possível, acadêmica, mas se não, está sempre procurando ler, estudar, se informar, que é o grande patrimônio que a gente leva. Então, acho que com os meus pais, na minha infância e juventude, eu tive esse aprendizado de militância e de preocupação também com a formação, com aquilo que eu podia oferecer para as pessoas a partir do estudo, da investigação, da curiosidade também, que é algo que eu acho muito importante, no bom sentido, a curiosidade, a instiga de você
saber mais sobre o mundo, sobre si mesmo e, enfim, poder interagir com as pessoas a partir também disso. Você prega a renovação de nomes, de ideias, mas o que te impulsiona a querer renovar o partido? Olha, eu acho que o PT está numa fase... O PT teve uma geração que fundou o partido, evidentemente. Essa geração ainda está na ativa, muitos deles parlamentares, muitos deles, enfim... Fizeram história, né? Que fizeram história. É o próprio Lula, né? O fundador do PT, etc. Mas de lá para cá surgiram várias gerações do PT, né? E essa geração do final da década de 90 e que pegou toda a década de 2000, essa geração é uma geração que pegou já o PT como governo. A geração do meu pai, por exemplo, foi aquela geração que militou ali para o partido existir, depois para o partido ter uma candidatura. Sim. Muitas vezes as pessoas fazendo chacota, olha lá, vendendo um broche, que maluco, para que isso? Um partido nunca vai crescer esse partido. Então essa geração foi realmente heróica, valente. E a geração de 2000 para cá já pegou o PT no governo, né? Já pegou o PT como um partido que tem parlamentares, que tem espaço na institucionalidade. E eu acho que essa geração, ela vive muito esses dois mundos entre a luta social, a luta realmente na sociedade e os espaços institucionais, né? A ocupação de espaços institucionais. Eu acho que é muito importante hoje, para essa nova geração que chega e para a gente qualificar a renovação do PT, que essas duas atuações elas sejam equilibradas, que a gente busque a institucionalidade, mas que a gente não esqueça e que a gente não saia e que a gente não se afaste das grandes lutas sociais e das bandeiras e valores que formam o que a gente chama de esquerda, né? As bandeiras que formam o que a gente chama de um partido que busca igualdade, que busca justiça e que faz isso num cenário de conflito. Porque falar em igualdade e justiça é muito bonito, a gente pode ficar falando. Mas na teoria, né? Na teoria, mas a gente busca isso na prática num mundo real que é permeado por conflitos. Porque quando você busca igualdade num país desigual, quem está no topo, enquanto classe, não vai ceder facilmente os seus privilégios. Para isso, é preciso que a gente mantenha uma força social muito importante, porque a institucionalidade sozinha não vai resolver. Então, eu acho que renovar hoje, renovar não só o PT, mas como a política também, não é só uma questão de idade. Também é importante que novas gerações cheguem, mas parece contraditório. Mas renovar hoje, de alguma forma, é buscar valores da própria fundação do PT, é buscar valores que nos formaram na origem, atualizá-los e, sobretudo, ter coragem de resgatá-los, atualizá-los e bancá-los, para além dos cálculos eleitorais e institucionais que possam ser feitos. Eu acho que a própria militância do PT tem pedido isso. A gente quer mais luta social e a gente quer que candidaturas e governos avancem. Claro, tem que ter os cálculos, as estratégias, as táticas, mas sem abrir mão de valores inegociáveis que estão na nossa carta manifesto, que estão no nosso programa. Então, acho que resgatar a força de um programa que faça a população sonhar e ter coragem para fazer isso, para além dos cálculos eleitorais, eu acho que é uma missão histórica muito grande dessa nova geração de petistas e de militantes de esquerda, no geral, que estão, de alguma forma, envolvidos na institucionalidade, na busca de eleições, etc. Eu acho que essa é uma missão muito importante. Então, pela tua fala, tu afirma que o PT está distante das causas sociais, da periferia, do trabalhador, que sempre foi as principais bandeiras do partido, né? Eu não acho que o PT está distante. Eu acho que existe hoje uma distância, na verdade, entre a luta que os militantes e dirigentes e pessoas que estão no PT fazem no dia a dia e os programas que a gente consegue executar enquanto parlamento, enquanto governo. As dificuldades que a gente encontra, porque a conjuntura da política brasileira não é fácil. Por exemplo, você está no Congresso Nacional, que a esquerda tem 130 parlamentares, no máximo, e o presidente precisa ter mais de 250 para
para ter Aprovação. aprovação dos seus projetos, etc. Então, é uma conjuntura difícil. Você precisa abrir mão de algumas coisas para você poder governar, né? Então, existe talvez uma distância hoje entre o que é a luta social, que a militância do PT está ali. A gente tem muita gente na luta social, no movimento negro, no movimento de mulheres, nos sindicatos, no movimento sem terra. A gente tem muita gente lutando. Essa luta, em alguma medida, aparece nos governos, porque a gente tem programas sociais que beneficiam as pessoas que muitas vezes saem dessa vivência aqui, mas eu acho que o PT pode ser mais ousado e pode fazer uma conexão maior entre um programa de reformas fortes, populares, sociais e o nosso governo. E eu acho que, dando tudo certo, eu acho que vai dar, e Lula sendo reeleito, eu acho que o segundo governo, na verdade o quarto governo Lula, ele tende a aproximar-se mais dessas pautas, porque eu acho que, aí é um palpite meu, espero estar certo, acho que Lula vai ser reeleito e bem reeleito, e vai sair com uma correlação de forças um pouco mais favorável para fazer essa aproximação maior entre a nossa agenda social forte e o nosso programa. Espero isso, né? Suas expectativas, né? Expectativas. Falando em eleição, Pedro, aconteceu eleição interna, né? E você foi candidato Sim. à presidência aqui do município de Recife. Me diz quais foram os maiores desafios, porque foi um tempo aí de campanha, né? Estava concorrendo também Osmar Ricardo, que levou, no caso, a presidência. Isso. Mas quais foram os maiores desafios? Olha, foi um desafio muito grande disputar o PT da capital, da maior cidade do estado, sendo muito mais jovem do que os outros candidatos e fazendo muitas provocações ao próprio partido no sentido positivo durante a campanha, né? A nossa campanha para presidente municipal, ela teve como grande mote o resgate do legado do PT aqui em Recife e o resgate da força e da autonomia do PT. Porque a gente entende, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas só resumindo um pouco, a gente falava sempre na eleição, e até o mote nosso, o PT pode mais em Recife. Porque a gente tem uma história muito grande aqui na cidade, de acontecimentos e de coisas que a gente fez que ainda estão na vida da população, depois a gente pode enumerar aqui o quê. Mas a gente fazia uma crítica muito contundente à situação de hoje, que é como eu continuo vendo e como a gente vai continuar fazendo essa provocação. O PT hoje, em Recife, poderia ter muito mais protagonismo e poderia ter muito mais voz diante da população do que tem hoje. E na campanha eu falava isso e sempre afirmo que isso é fruto de uma estratégia errada, uma estratégia que nos torna muito coadjuvante do partido que está hoje no governo em Recife. Quando nós temos capilaridade eleitoral, política e social, até histórica na cidade, e deveríamos ter outro tipo de estratégia. Eu falava muito na campanha uma frase que resumiu um pouco isso. Tudo bem que a gente tenha que fazer aliança por conta do projeto nacional, para não prejudicar o projeto nacional, etc. Mas eu dizia, se aliar não significa se apagar. Mesmo que você tenha uma aliança que é tática, que ela tem que ser feita, você tem que continuar, enquanto partido, organizado, dialogando com a população, discutindo um programa, discutindo um projeto, fortalecendo os quadros que você acha que tem que fortalecer. Ou seja, você tem que continuar com estratégia para que você não seja simplesmente uma sombra de quem está no poder. Você tem ainda mais um partido como o PT, que tem capilaridade social. Então, eu criticava muito isso. A gente está aliado, tudo bem, mas a gente tem que continuar discutindo a cidade, tem que continuar dialogando com a população, tem que continuar defendendo o nosso legado. A gente não pode simplesmente, o próprio partido não falar do seu legado na cidade, que é muito grande. Talvez depois a gente tenha a oportunidade de falar nisso, mas é um legado realmente muito grande. Então, a grande dificuldade foi nadar contra a corrente, para resumir. A grande dificuldade foi ser um polo que não era majoritário, longe disso, que resolveu botar alguns dedos na ferida e dizer, não é esse o PT que a gente quer construir, a gente quer construir um outro PT, com mais cara de PT, com mais coragem, com mais conexão com a nossa história e com mais conexão com as novas gerações
que querem olhar para um partido e enxergar nesse partido um portador de sonhos e um portador de perspectivas e de possibilidades. E quem fica escondido não vai ser nunca um portador de sonhos para ninguém. Então, essa provocação que a gente fez e que continua, e que eu vou continuar fazendo no PT. Bora lá. Você falou em legado, né? E o João Paulo estava te apoiando nessa candidatura, Fernando Ferro, né? São nomes que já estão no partido há anos e anos, né? Fernando esteve aqui com a gente também no programa, ex-deputado federal, né? João Paulo veio como prefeito 2000, 2002 e fez um mandato aí que deixou história aqui em Recife. Me diz uma coisa, quando você fala dessa forma, você fala em deixar o PT Recife, PT Pernambuco mais individual das decisões nacionais? Não necessariamente, né, digamos assim. As decisões nacionais, elas são muito importantes, porque o Brasil vive um momento histórico muito crucial. A gente acabou de passar por um experimento fascista com o bolsonarismo, esse entendimento que a gente tem, que foi muito perigoso para o Brasil. Haja vista, por exemplo, a pandemia, né, o atraso nas vacinas. Todo mundo conhece alguém que, infelizmente, faleceu porque não teve oportunidade de tomar vacina, enfim, que perseguiu pessoas da população LGBT, mulheres, pessoas negras, enfim, a gente sabe o que foi aquele experimento, né? E o PT foi o grande impulsionador da vitória sobre isso, sobre esse fascismo. Eu digo sempre, até alguns críticos à esquerda do PT, a militância do PT, o eleitor de Lula, o lulismo, digamos assim, foi o grosso dos votos para derrotar o fascismo. Então a gente teve uma importância histórica muito grande, Lula, o PT, o nosso eleitorado, na derrota do fascismo. Só que esse fascismo, esse bolsonarismo ainda não desapareceu, né? Ainda está aí, ainda está na política, é muito perigoso. Então, livrar o Brasil disso é uma missão histórica que está acima de qualquer outra missão que a gente possa ter. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com as diretrizes nacionais do PT, porque o PT é hoje o grande ator que lidera essa grande frente para salvar o Brasil, mais uma vez, do bolsonarismo. E Lula será o candidato do Brasil contra o fascismo, mais uma vez. Isso é uma coisa. Outra coisa a gente pode fazer isso sem descuidar de ser um partido na cidade ou de ser um partido no estado. A gente não pode usar isso como uma desculpa para não debater a cidade, não debater o estado, não estar perto da população no sentido de quais são os problemas que a população enfrenta. O que é que a gente tem de apresentar quanto programa para a vida real, que pega na pele ali da população. O PT tem que continuar fazendo esse debate. E isso é até pragmático. Porque se você não continua sendo um partido estratégico, com diálogo, com programa, com quadros, com a população, você vai perdendo, você vai desidratando frente à sua própria base política, eleitoral e social. Então a gente não pode se acomodar com essa coisa de mas porque é uma aliança nacional, então vamos ficar aqui nessa aliança nacional. A gente não pode se acomodar a isso. Então essa provocação que eu tenho feito, não só eu, outros companheiros no partido, você citou alguns aqui que nos apoiaram, é no sentido de, olha, a gente pode até se aliar pontualmente, porque a conjuntura nacional precisa, mas a gente não precisa se apagar para isso. A gente tem que continuar como um ator, inclusive para ter condições de lá na frente, o ator mais forte sermos nós, e esse que a gente se aliou, venha se aliar a gente, porque a gente cresceu. Então, nosso discurso é uma mistura de pragmatismo com defesa mesmo ideológica e programática da força que o PT tem e pode ter. Você falou aí já de alianças, né? Em 2026 a gente sabe que o PT Nacional, Lula, já está aliado com o PSB aqui em Pernambuco, né? João Campos vem para o governo e isso já está definido, tá? Eu não sei se está definido não. Porque o que a gente vê é cada vez mais a governadora Raquel Lira se afastando do partido, do governo federal, né? Mas me diga, se isso acontecer, como é que você, com esse teu olhar mesmo de não querer ser coadjuvante,
dentro dessas eleições, como vocês vão se portar para ser protagonista em 2026 aqui no estado? Sim. Olha, primeiro eu acho que não está completamente definido como é que vai ser a participação de Lula aqui no estado, porque acredito eu que o esforço do PT tem que ser para dar a Lula o maior número de apoiadores que a gente puder nesse esforço de somar gente contra o fascismo no Brasil. Então, eu não acho que está batido o martelo que Lula vai ter só um palanque em Pernambuco. É possível ampliar mais. Hoje, 3 partidos que estão na base do governo Lula têm candidatos, ou candidato também, a governador ou governadora. João Campos, pelo PSB, que o PSB ainda não falou com todas as letras, mas tá bem óbvio que ele será candidato. Raquel Lira, do PSD, que tem ministério no governo Lula, e Ivan Moraes, do PSOL. Então, hoje nós temos 3 partidos da base do PT, do governo Lula, aliás, que têm candidaturas. Resta saber desses aí como é que vai se movimentar a governadora Raquel Lira, porque tanto João Campos quanto Ivan já se colocaram mais à disposição do presidente Lula para fazer campanha para ele aqui, etc. Raquel é quem ainda, na minha avaliação, não descartou, mas também não tem feito gestos mais evidentes para o presidente, o que é ruim, porque o principal critério para o PT escolher ser um palanque aqui em Pernambuco é que o candidato se comprometa publicamente com a eleição de Lula, não só porque ele é do PT, mas porque a gente entende que Lula é o candidato para derrotar mais uma vez a extrema-direita no Brasil. Então, isso é um valor que, se a pessoa não apresentar esse valor como importante, fica difícil até de você, né, justificar uma aproximação. Bora lá. Você, nas suas redes sociais, você critica bastante não, mas você critica a gestão de João Campos, né? Como você vai lidar com essa possível aliança, já que você tem esse olhar assim, crítico para essa gestão atual? Olha, Kate, eu, na verdade, critico tanto a gestão de João Campos quanto a de Raquel Lira. O que não quer dizer que eu não veja coisas positivas, por exemplo, na gestão de João Campos. Não é isso. Mas eu acho que ambos, tanto Raquel quanto João, eles têm programas bastante parecidos. Mudam nuances, mas são programas parecidos. Inclusive a própria origem, né, de famílias tradicionais da política, de famílias que sempre tiveram ali, ou pelo menos no final do século XX para cá, mais próximas do poder, da institucionalidade. E o programa também que eles exercem em seus governos, de privatização, de pouca participação popular, de dificuldade de lidar com os servidores e com as categorias. Então, eu acho que tem muitas semelhanças que depois, se a gente puder, a gente vai desenvolvendo aqui. Em relação a João Campos, especificamente, eu acho que o PSB como um todo, nesses 10 anos que tem governado a cidade do Recife, descontinuou políticas do PT que foram fundamentais, especialmente para a população da periferia. Eu destacaria 2, podia falar de várias, mas destacaria 2. O programa Guarda-Chuva, sim, que foi um programa que integrava... Foi da gestão João Paulo. Da gestão João Paulo, um programa que integrava 13 secretarias e que fez da defesa da vida das pessoas que moram no morro uma prioridade realmente do governo, integrando secretarias, aumentando investimento e desenvolvendo uma política de defesa civil que foi referência, tanto que os números falam por si, né, de como foi a proteção da vida das pessoas no morro, especialmente durante o governo João Paulo. E essa política foi descontinuada pelo PSB. Em Pernambuco, a gente teve em Recife, em 2022, uma das piores tragédias socioambientais dos últimos 30 anos na cidade. Morreram mais de 50 pessoas por deslizamento de morro, a gente lembra disso em 2022. E tem sido, agora nesse ano, infelizmente, morreram mais 2 pessoas, mãe e filho. Então tem sido uma preocupação grande os efeitos, né, dessa descontinuidade dessa política para quem mora no morro. E a outra política é o orçamento participativo. A população da periferia do Recife, ela falava diretamente para a prefeitura. Ela se organizava, tinham reuniões in loco, nas comunidades,
e havia uma rede pulsante de participação das pessoas mais pobres, da periferia da cidade, que também foi completamente descontinuada, e eu acho isso um erro muito grave. Então, só para ficar nesses dois, para a gente não estender muito, para não ficar uma avaliação do governo aqui, mas só para ficar nesses dois, a crítica que a gente faz e que eu tenho feito é que o governo do PSB ele gira muito mais para o lado da classe média e do empresariado da cidade do que para tratar como prioridade, não que ele não tenha ações, mas tratar como prioridade a periferia da cidade. Eu acho que falta isso, sabe? E eu tenho a impressão que o povo do Recife, durante os governos do PT, especialmente de João Paulo, a percepção que eu tenho é que o povo era mais feliz. Eu acho que Recife era mais pulsante, Recife era mais viva. Hoje o prefeito ele tem uma boa avaliação, mas eu acho que o prefeito hoje ele é entendido e visto e apreciado por quem gosta dele, que é muita gente na cidade, mais como uma celebridade do que como um líder que ama o seu povo e é amado pelo seu povo. Eu acho que João Paulo e o PT eles tinham isso na prefeitura. Eu acho que era um governo mais vivo e mais com linhas de conexão muito mais fortes e muito mais viscerais mesmo com o povo da cidade. E eu acredito isso, em grande parte, ao programa que o PT desenvolvia, porque quando o PT chegou à prefeitura do Recife, não chegou sozinho. Foi o resultado, na verdade, de uma década de avanço dos movimentos sociais da cidade, da intelectualidade de esquerda da universidade, dos movimentos eclesiásticos, inclusive de bairro. Então, quando o PT chegou liderado por João Paulo, que também há um simbolismo aí, a pessoa que era pobre, operário, foi o primeiro a chegar na prefeitura do Recife, isso tudo fez um caldo de polvo muito forte. E eu acho que os 10 anos do PSB não conseguiram reproduzir isso, e isso está muito materializado fortemente no programa que o PSB exerce na cidade, que, repito, para mim é muito mais voltado para os bairros de classe média e para a aliança que existe entre os governos do PSB e o grande empresariado, especialmente da área imobiliária da cidade. João Paulo ele veio com as pessoas realmente se sentiram representadas por ele, né? Exatamente. Então teve aquele papel de pertencimento. Exato. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma coisa muito representativa que eu acho, se você me permite, se eu não me cortei, desculpa. Tem uma coisa muito representativa dessa chegada de João Paulo. Vou tentar ser breve. Durante a década de 30, em Recife, houve um grande movimento contra os mucambos, que eram casas de pobre, né? Feitas de maneira precária, que ocupavam ali o que hoje é Agamenon Magalhães e outros lugares da cidade. A ala mais conservadora da elite política de Recife expulsou os mucambos dali. Parte deles formou a periferia do que hoje é Santa Amaro, parte deles formou a periferia de alguns morros, que foram expulsos do centro da cidade. Quem liderou essa liga conservadora contra os mucambos foi Agamenon Magalhães, político tradicional, famoso de Pernambuco, que hoje dá nome àquela avenida. 50 anos depois, 60 anos depois, na década de 90 para 2000, o sobrinho de Agamenon Magalhães, Roberto Magalhães, que era prefeito do Recife, ele foi derrotado na eleição pelo filho do que seria a população daquele mucambo. E o filho da população que seria daquele mucambo, que morava na periferia, que era filho de cobrador de ônibus, é João Paulo. Então eu vejo um simbolismo muito grande na trajetória de João Paulo como o primeiro prefeito operário da cidade, sendo o Recife uma cidade historicamente tão desigual, de pessoas escravizadas lá na colônia, de estivadores, de pessoas pobres, do morro, da lama, dos ribeirinhos. Pela primeira vez, esse povo que foi expulso dos mucambos e do centro da cidade teve um filho seu chegando ao governo da cidade. É o pertencimento. É o pertencimento. Então, aquilo não é fácil de superar. Aquilo é mais do que um prefeito que é eleito, um governo que chega. Existe um simbolismo. É uma história, muito emoção, forte. Isso. Sentimento, né? E eu acho que isso tem uma liga de amor com o povo e de pertencimento e identidade que
por mais que o PSB tente, por mais que use rede social, por mais que use marketing, por mais que o prefeito tente, o prefeito vem da Casa Grande. Era isso que eu ia te perguntar agora. Tu tá afirmando, então, que de um lado a gente tem essa história, esse sentimento, essa trajetória, né, vida real. Do outro lado a gente tem o João Campos, que vem de uma família já política, que herdou, né, o menino que nasceu no berço de ouro. Então, tu acha que ele hoje é aprovado, bem avaliado na sua gestão por conta do marketing, por ele ser o prefeito TikTok? Olha, eu acho que o governo dele tem questões positivas também. Ninguém é aprovado só por marketing. Aliás, você é mais especialista do que eu. Depois você vai me dizer se é isso mesmo e vai me passar, a receita. Mas não. Mas tem que ter concretude. As pessoas têm que perceber na vida que alguma coisa mudou. Então, há questões positivas. Eu posso, por exemplo, a política de Compaz é uma boa política, né? A política de parques não é uma política ruim, a depender de cada caso. Tem uns que eu, como das palafitas ali do Líbano, não aprovo aquilo ali. Mas a política que ele está lançando agora de custear aluguel social para as pessoas que não têm condições de custear parte do aluguel. Então, eu acho que há, sim, pontos positivos, né? E que João Campos é, sim, uma liderança do campo progressista, que tem espaço para crescimento, que tem o seu espaço, assim, eu não me coloco como anti João Campos e anti-PSB. Mas eu acho que há uma diferença nítida, né, entre um projeto popular, com identidade popular como o PT, como foi o governo João Paulo, o governo do PT, e o projeto que vem da Casa Grande, de alguém bem nascido, de alguém que foi preparado desde sempre para assumir o poder na cidade, né? Então eu acho que isso, inclusive, exerce uma diferença na relação com o povo. Eu vejo uma relação de celebridade de um lado e de outro lado eu vejo uma relação realmente de amor e de identificação. Olha, me diz uma coisa, Pedro, se houvesse espaço para uma candidatura própria aqui do PT, qual nome você arriscaria? Pernambuco? Pernambuco. Olha, o PT teria 3 nomes assim que eu acho que seriam os nomes mais óbvios, né? Humberto Costa, senador que já foi candidato a governador. Sim. Tereza Leitão, sim, que é senadora, né, foi muito bem votada, e João Paulo, que eu considero a liderança de maior voto popular do PT, sim, digamos assim, aqui no estado. Então, se o PT fosse ter uma candidatura, que é o que eu defendo que a gente deveria ter, embora reconheça que isso não está sendo construído, a viabilidade para isso é muito difícil, né? Mas se a gente pudesse ter, eu acho que esses 3 nomes seriam nomes mais bem posicionados para essa missão, digamos assim. Embora que eu acho que se o PT não tiver um projeto de candidatura em 2026, eu acho que na eleição seguinte tem que pensar num projeto de candidatura, seja na capital, seja no estado, porque a gente tem um legado muito, muito forte aqui, tem muito eleitor. Porque você veja que isso é natural em qualquer lugar. Quando um partido está muito tempo no poder e quando o adversário dele é muito parecido com ele, que é o que acontece aqui. PSB, Raquel já foi do PSB, saiu do PSB, são mais ou menos grupos que disputam a liderança de um mesmo bloco, digamos assim. Um nuance mais à direita. O povo fica sem muita opção, o povo né? Fica sem, e o povo cansa às vezes. Quando isso dura 8, 10, 16 anos. Que é o que está acontecendo. Você tem um governo do PSB de 2006 a 2022, são 16 anos, né? Você tem agora o governo Raquel Lira, que saiu do PSB, e a alternativa Raquel Lira é de novo voltar ao PSB, que é João Campos, essa seria a alternativa mais forte a ela. Eu acho que isso vai provocando naturalmente um cansaço nas pessoas, né? E eu acho que o PT tem que se preparar. Agora eu acho que vai ser muito difícil o PT lançar uma candidatura, mas eu não vejo por que o PT, por exemplo, não poder vislumbrar a candidatura em 2028 aqui na cidade. Não está posto, ninguém debate isso no partido, está todo mundo preocupado com o Lula, eu acho que está certo. A preocupação tem que ser essa mesmo. Mas já que a gente está num papo aqui tão leve e tão descontraído, eu me sinto à vontade para dizer que eu acho que o PT tem que pensar em 28, tem que pensar
em outros caminhos também. Porque, veja só, se eu estiver falando muito, você Não, vai pode falar, me Pedro. dizendo. Porque, veja só, aqui em Recife, vamos falar de Recife. Eu falei muito isso na eleição do PED. O PT tem muita força eleitoral. Por quê? Mesmo no pior momento da história do partido, que foi 2016, a Lava Jato no auge, a popularidade de Lula caindo, Dilma golpeada no Congresso, tudo estava dando errado ali, o povo estava realmente de mau humor com o PT, foi o auge em 2016, mesmo assim, o PT foi para o segundo turno em Recife, se não me engano, foi a única capital onde o PT foi para o segundo turno no Brasil inteiro. 2020, a gente ainda estava se recuperando, pandemia, o PT botou a candidatura, foi para o segundo turno em Recife novamente. E agora, em 2024, algumas pesquisas um ano antes, em 2023, colocavam João Paulo ou algum outro nome do PT e marcava 15%, 18%, um ano e 2, 3 meses antes da eleição. Então, se você, de partida, você marca 15% para majoritário, faltando um ano, e você não está nem fazendo campanha, porque o PT não estava dizendo que tinha candidato. Exato. Recife é uma cidade muito politizada. Existe em Recife uma direita muito bem estabelecida, tradicional, dos Krause, dos Mendonça, enfim, uma direita clássica, digamos assim, dos Marco Maciel, Jarbas, etc. E existe histórica, e existe uma esquerda muito bem organizada, referenciada no PT principalmente. Agora está surgindo uma extrema-direita aí, que aí depois a gente pode até falar o que isso, saber o que é que está sendo essa extrema-direita em Recife. Mas esses dois grandes polos aqui, o polo da esquerda, eu acho que está carente de o PT voltar a ter protagonismo. E eu estou percebendo um caldo na cidade de cansaço que permite que o PT, não agora, mas que o PT discuta sim, como é que a gente pode renovar essa política que já está um pouco cansada em Recife, trazendo novidades para o povo, do programa. Sim. Eu mesmo tenho discutido algumas propostas. Novos candidatos também, né? A gente tem a Cari Santos na Câmara Municipal, aí tem Rosa, Liana, aí tem Rosa na Alep, né? Perfeito. Eu acho que o PT tem nomes, tem programa, né? E tem história. Agora, tem que querer discutir isso, né? Tem lideranças históricas, o próprio João Paulo, o próprio Humberto Costa, são lideranças muito fortes. Nome não nos faltaria, né? Mas, enfim, a gente está empenhado agora em 2026, seria um papo para depois, mas a minha provocação no PT tem sido essa. Temos que estar firmes em alianças que ajudem Lula, que é a nossa prioridade, mas isso não significa que a gente tem que se apagar e que a gente tem que esquecer da nossa história e do nosso potencial para falar com o eleitor de Recife, porque Recife precisa de uma alternativa mais à esquerda. Eu estou sentindo isso na cidade. Pedro, tu és vice-presidente do Estado, né? Aqui do PT estadual. Nessa tua função, nesse teu cargo, como é que tu pode ajudar justamente nisso? Nessa renovação, nessa questão do protagonismo do partido aqui no Estado? Então, eu sou vice-presidente estadual do PT, divido essa missão com mais outros companheiros. O PT tem mais de um vice. Então, a gente tem o companheiro Felipe Cury, a companheira Cícera, também são vice-presidentes do PT aqui em Pernambuco. Eu acho que o papel de um vice-presidente, como em qualquer lugar de vice, é ajudar o presidente do partido a desenvolver bem a sua governança no partido. Nosso presidente é Carlos Veras, é um nome também de uma nova geração de petistas, que está com muita vontade. Deputado federal, Deputado federal. Boas pautas. Isso, defende bastante a classe trabalhadora no mandato. Está com muita vontade de fazer um bom mandato no PT, de fazer o PT avançar. Eu também fui secretário da Juventude do PT, né? Foi um dos primeiros cargos que eu tive no partido. Então, tenho um diálogo bom com a juventude do PT. Me considero um quadro jovem, mas já fui mais jovem, já fui da juventude do partido. E acho que posso contribuir tanto nesse diálogo da juventude do PT com a direção do partido, quanto fortalecendo pautas ou ajudando a fortalecer pautas do partido que dialoguem com as novas gerações e também com gerações que não são tão novas assim, mas que ainda vivem velhos problemas que afetam a nossa população todo dia. Então eu acho, como eu falei aqui bem no comecinho do programa,
que eu acho que a pauta geracional é muito importante, mas eu acho que o PT precisa passar por uma atualização de programa. Uma atualização de programa que faça, ao mesmo tempo, a recuperação de uma radicalidade de enfrentamento, porque não tem jeito, um país desigual como o Brasil, se você quiser avançar na igualdade, tem que ter algum nível de radicalidade de enfrentamento, né? Ao mesmo tempo que faça isso, traga essa radicalidade, mantenha uma condição de diálogo, porque é uma coisa que está me incomodando também, e aí eu não falo do PT, eu falo da política no geral. A polarização atual entre o lulismo e o bolsonarismo, se a gente quiser simplificar, ela está ficando um pouco limitada a quase que uma guerra de torcidas. Uhum. Né? Eu, como militante do PT, isso, por exemplo, não me agrada. Eu acho que não agrada muita gente. Eu acho que a polarização é importante quando ela ajuda a mostrar, evidenciar quais são os conflitos, principalmente de classe, de gênero, de raça, e politizar a população a partir desses conflitos. Por exemplo, quem é que é contra a isenção de até R$5.000 do trabalhador? Quem é que não quer que o trabalhador que ganha até R$5.000 seja isento? Quem é que não quer que o rico, que ganha mais de 600 mil a 1 milhão por ano, não pague pelo menos 10% de imposto, enquanto muita gente da classe trabalhadora paga 27%? Quem é que não quer isso? Eu acho que essa polarização que politiza, ela é importante. Agora, eu acho que está havendo um cansaço de uma polarização que fica, às vezes, até meio infantil, né? De um xinga Bolsonaro aqui, o outro xinga o PT ali, aí depois volta a xingar o filho de Bolsonaro, aí volta... Não que a gente não tenha que combater essas figuras, eu mesmo combato, eu mesmo critico. O bolsonarismo, ele tem que ser combatido, ele tem que ser criticado e ele tem que ser superado e vencido. Faz muito mal à política brasileira. Mas se a gente entrar numa dinâmica de simplesmente uma polarização vazia, né? Falta debate, Falta né? debate. Fica torcida só. Fica torcida. Torce para Bolsonaro, outro para Lula e fica a briga. E aí sabe o que acontece? No meio disso, fica grande parcela da população olhando dois campos brigando de maneira, às vezes, infantil, e a população fica olhando, tá, e os problemas reais da minha vida? Né? Quando a gente tem muito a dizer sobre isso. Né? Nós somos o partido que mudou de maneira muito profunda a vida de quem é mais pobre no Brasil. Então a gente tem condições de fazer esse debate. Eu acho também, e é isso que eu tenho falado também, eu acho que a gente tem que começar uma nova etapa de atualizar o programa e de começar um debate politizado que traga quem está, inclusive, cansando de uma polarização mais infantil, traga essas pessoas para discutir política real que impacta realmente na sua vida. Vamos discutir tarifa zero, vamos discutir emprego, e fazendo isso de maneira politizada. Pautas reais, Pautas interesse reais. do bolsonarista, do lulista. Isso. Tenho sentido falta disso. Isso, Pedro, tu falasse aí que você se dá muito bem com a juventude, né? Já foi secretário da juventude pelo partido. E nas redes sociais, como é que você atua? Posta todos os dias? Olha, eu poderia estar postando mais, inclusive a minha atuação nas redes sociais ela é relativamente recente, né? Eu tenho ainda começado um pouco nesse lugar, nesse âmbito aí das redes sociais, mas tenho conseguido ter avanços assim até importantes para alguém que não tem, né, cargos nem nada disso, e tenho procurado atuar na rede social sempre, Kate, com uma coisa que é a coisa da verdade, sabe? Não adianta estar caçando like, não adianta estar incorporando o personagem, que às vezes você nem é na vida real, não adianta estar fazendo nada disso e apostando em fórmulas prontas ou somente no assunto que é o assunto do momento. Não que você não possa tentar saber qual é o feeling do momento e tal, mas eu tenho procurado falar sobre coisas que, sinceramente, são valores para mim, que eu acredito, que eu acho que tem que ser combatidas ou que eu acho que tem que ser defendidas. E eu acho que... E tenho tentado trazer também um pouco mais de conteúdo às minhas publicações sobre política, não é?
não só fazer um enfrentamento pessoal ou um enfrentamento Sim. que fique naquela coisa de puxar alguém para debater comigo, xingando porque eu vou ter curtida, porque... Mas teve um embate esses dias, não teve? Teve um Você e embate. Mendonça Filho. Teve um embate. Inclusive, o seu vídeo furou a bolha, teve bastante Verdade. alcance, não foi? Você Muito. defendeu as vagas do Pronera. Isso. O que te motivou a gravar esse vídeo e Sim. ser tão direto assim, falar diretamente para o Sim. Mendonça? Teve esse embate, mas ainda assim um embate de programa, de concepção política. E, na verdade, foi uma coisa muito verdadeira. Eu não esperava que fosse viralizar, né? Viralizou realmente, estava com, sei lá, 16 mil compartilhamentos, acho alguma coisa assim, 15 mil. Mas eu fiquei tão indignado quando eu vi uma matéria que dizia: ex-ministro Mendonça Filho comemora a anulação de uma turma de medicina do Pronera. Eu fiquei tão indignado com aquilo porque, vindo de uma família da classe trabalhadora, sabendo o valor que teve a educação para mim, de me formar, de fazer um mestrado, de fazer outros cursos, como isso foi importante para mim, não só para algum tipo de ascensão social, mas para minha própria subjetividade, para eu me sentir alguém, né, com alguma importância, com alguma utilidade para a sociedade. Sabendo disso e sabendo que as pessoas que são beneficiárias do Pronera são pessoas que são ainda mais pobres do que eu fui, na verdade, são pessoas do campo, assentados da reforma agrária. E eu fiquei pensando, como é que um ex-ministro da Educação comemora uma coisa dessa? Já é surreal qualquer pessoa comemorar. Já é surreal qualquer pessoa. Imagina um ex-ministro da Educação. E aí o pessoal, ele, né, fala que não, é porque essas vagas vão para o MST, isso é injusto, isso é politizar, é fazer um debate ideológico. Primeiro que essas vagas não vão tirar vaga de ninguém, é um curso extra. Então quem está estudando para o seu Enem, quer fazer, não se preocupe que suas vagas vão estar lá. O que é que acontece? O Brasil nunca fez uma reforma agrária profunda. A nossa história de grandes latifúndios, por exemplo, a gente vive em Pernambuco. A história da economia do Pernambuco é muito ligada à história da cana-de-açúcar, que era trabalhada por pessoas escravizadas, que, enfim, fizeram a riqueza desse estado, inclusive. Então, a nossa história ela é muito sobre latifundiários, coronéis do campo, que tem grandes extensões de terra, e o povo camponês sem terra, sem casa, na miséria. Quem aqui já leu Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é um casal fugindo da seca, só um cachorrinho, e o casal sem ter o que comer? Essa é a história que foi por muito tempo a história do Nordeste. Então esse país ele não fez uma reforma agrária adequada. Não há pequenas terras disponíveis para o pequeno agricultor em abundância. Os governos Lula e Dilma avançaram um pouco nisso, mas ainda há muita coisa por fazer. E o que é o Pronera? Você dá à população que é beneficiária da reforma agrária, ou seja, pessoas que estão em assentamentos legalizados pelo INCRA, tem MST aqui, é o Estado brasileiro, o INCRA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, pessoas que agora podem ter a oportunidade de ter um pequeno pedaço de terra, mas que se você só dá aquilo e deixa a pessoa excluída da educação, dos bens sociais, da riqueza que é produzida por todos nós, porque quem paga a UFPE, quem paga a universidade pública, não é só o filho dos deputados. Quem paga a universidade pública é o filho do trabalhador que está no chão de fábrica e paga seus impostos quando vai comprar um feijão, um arroz, etc. Então todos têm direito a acessar essa riqueza. E essas pessoas camponesas que estão passando por esse processo de reforma agrária, ou seja, de conseguir finalmente um pequeno pedaço de terra, ela não pode viver só com aquilo. É preciso dar a ela acesso à educação, acesso à saúde. O que é o Pronera? Que não foi criado nem pelos governos Lula, foi criado lá no governo FHC. E embora Lula foi a pessoa que deu efetividade ao programa, tirou da lei, tirou do papel. É dizer que quem está na reforma agrária vai ter um programa especial para essa pessoa ter acesso à educação. Aí tem acesso a outros níveis de educação, entre elas, e muito recentemente, a educação superior. E agora, Pernambuco tem a marca de ter o primeiro curso de medicina para essas pessoas. E esse curso de medicina, inclusive as pessoas que cursarem esse curso, elas vão estar, esses médicos que forem formados, se voltarão especialmente para atender nas populações distantes, rurais, pobres. Que muitas vezes a gente sabe que o médico que se forma aqui na capital... Ele não quer. Ele não quer. Tudo bem, ele quer ter a sua clínica aqui, a sua vida que já é na cidade, circular aqui na parte urbana do Recife. Então você tem um programa que atende famílias pobres da reforma agrária,
que dá o direito à educação, que é um direito constitucional, que todos têm esse direito. E que ainda mais vai beneficiar com atendimento médico populações rurais distantes, e você diz que isso é uma questão ideológica para o MST, é ter uma cabeça muito pequena, é ter uma visão de Brasil muito pequena e é querer, em alguma medida também, lacrar politicamente, fazer sucesso nas redes sociais politicamente, com o sofrimento de famílias que tinham esperança de ver seus filhos formados e que essas pessoas estão tentando impedir. Eu vi até um vereador aqui do Recife, Tiago Medina, comemorando efusivamente, entrando na justiça, eu sou contra, agora eu consegui mais uma vitória, não vai ter mais esse curso. Quer dizer, o que é que leva um servidor público, pago com dinheiro do povo, já que eles gostam tanto dessa coisa de pago com dinheiro, a comemorar, mesmo que ele fosse contra, ele podia até dizer, gente, infelizmente, eu lamento, mas eu comemorando que pessoas pobres, camponesas, não vão ter acesso. Então, assim, isso me indignou muito. Uhum. E eu fiz o vídeo. Acabei arrodeando muito para falar, mas cheguei no vídeo. No vídeo eu simplesmente falei com muita verdade. Olha, Mendonça Filho é de uma família rica, do interior, tem terras, e tem um pertencimento de classe. E a minha hipótese no vídeo, que muitas pessoas concordaram, que não foi uma hipótese desrespeitosa a ele, eu não fulanizei, não falei mal de família, eu simplesmente localizei a atuação do grupo dele e tal, a atuação na história e na luta de classes. Na luta de classes, ele é uma pessoa das grandes propriedades, ele é uma pessoa bem nascida, que estudou no exterior, que tem muitas terras no interior de Pernambuco e que está querendo impedir que o camponês, que nunca teve terra, que nunca teve acesso, não faça um curso de medicina. Se ele não gostou, eu não desrespeitei, eu não fui vulgar com ele. Agora, é que às vezes os políticos que são da elite, como eles querem transparecer que são populares, que gostam do povo, os incomoda muito quando o véu da não simpatia deles com o povo cai. E aí essa tentativa de ser um bom rico, um bom católico que gosta do pobre, mas que tem empatia, né? Mas que não muda a vida do pobre, que entende, esse véu cai. E aí o rei fica nu, né? Uhum. Então eu acho que o meu vídeo em relação a Mendonça, que tem sua trajetória, eu não estou querendo menosprezá-lo, nem nada disso, ele é ex-governador e ministro, não faço política desrespeitando ninguém, mas foi um vídeo para localizar. A origem de classe dele é essa, ele está agindo com preconceito de classe. Teve resposta, não teve, Pedro? Teve resposta da parte dele, citando o PT, não me citou nem nada, né? Preferiu falar em PT, o que eu fico honrado, se meu nome for PT também é uma honra para mim. E aí ele partiu para essa coisa de falar da família, que foi desrespeitado, né? Não foi essa a minha intenção, nem acho que fez isso, na verdade, né? A gente está vivendo uma era muito de polarização, né? Como a gente havia comentado aqui. E dentro do digital isso está cada vez mais forte. A gente vê aí muitos políticos, pessoas renomadas mesmo, com uma trajetória grande, né? Independente de ser direita ou esquerda, mas apresentando as pautas e situações de forma controversa, que é justamente para ganhar likes. Exatamente. Não é isso? E como a gente vê também pessoas comemorando, enfim. E tem muita gente que está do outro lado da tela que se agrega com essas pessoas. Como tu enxerga isso, esse comportamento tanto do político que está disseminando fake news, vamos colocar assim, ou fazendo ou falando algo só para ganhar likes, como a pessoa que está do outro lado que se agrega e que curte e comenta, porque a gente vê tanto comentário que é de disseminação de ódio, sabe? E o digital está cada vez mais esse espaço mesmo de não dá mais para debater. Violento, né? Violento, né? Eu acho. Eu às vezes eu passeio assim por certos conteúdos e às vezes a gente tem até uma posição e se guarda para ter paz. Às vezes até incomoda, né? Atrapalha até o dia da gente, fica até ansioso, tanta agressividade, isso? Não é? Poxa, são tantos elementos aí.
porque eu acho que são elementos que extrapolam as redes, né? Uhum. Por exemplo, o mundo, não só o Brasil, mas o mundo. Só um adendo. Tu Diz. acha que essa direita extremista, porque a gente vê muito essa direita extremista Sim. nesse papel. E aí, tu acha que essa direita extremista chegou com esse objetivo dentro do digital? Eu acho que sim. Na sociedade existe como nos últimos 10 anos, na última década, no mundo inteiro, não só no Brasil, a gente passou por uma crise econômica e social muito grave. Foi daí que a extrema-direita também no mundo foi ganhando forma. Uhum. A precarização do trabalho, as pessoas agora estão trabalhando 10, 12 horas por dia para ganhar um salário pequeno, estão desmotivadas, estão insatisfeitas, né, muitas vezes. E esse caldo de piora de vida, especialmente aqui no Brasil, especialmente em 2015 e 2020, 2021, esse caldo de mau humor, ele encontrou uma resposta pela extrema-direita, que é a resposta de acusar tudo e todos, e muito com essa carga moral, do bem contra o mal, e dando respostas como se a causa dessa crise, dessa piora de vida, fosse uma causa moral. Então é culpa para a extrema-direita, é culpa das mulheres que não sabem onde é o seu lugar, entre aspas. É culpa dos negros que agora acham que são alguma coisa. É culpa da população LGBT que está pervertendo. E a gente vê muito essa narrativa com essa galera mais jovem, né? Da extrema-direita. Da extrema-direita. Mas, como eu disse também, a gente vê políticos já de grandes trajetórias fazendo coisas só para ganhar likes. Exatamente. Aí eu vou chegar lá, porque essa explicação a decadência moral levou à crise da sociedade. Essa é a explicação deles. Por isso é preciso combater o PT esquerdista, o MST invasor, os LGBT, e essa coisa toda que eles falam. Então eles trazem essa explicação que é muito fácil. E trazem elementos de fake news e de muitas outras coisas que espalham na internet. E eu percebo uma coisa também, que você aqui é que vai poder até falar mais que eu, que você é mais especialista que eu. O próprio algoritmo e a dinâmica das redes sociais, ela privilegia como ela privilegia captar a atenção com o menor tempo possível, no menor tempo possível, quanto mais explosivo, trágico, quanto mais você trouxer algo que capta a atenção da pessoa... Fura a bolha. O algoritmo entrega mais. Isso. Então, assim, a raiva, o escândalo, a oposição a outra pessoa muito frontalmente, o xingamento, isso... Peraí, o que está acontecendo aqui? Prende as pessoas pela coisa do escândalo, às vezes. Retém a atenção. Retém. Então, a extrema-direita, na verdade, ela ganhou muito espaço porque ela rapidamente foi favorecida e aprendeu e foi se retroalimentando com uma população ressentida de um lado, um algoritmo que joga publicações mais violentas para o maior número de pessoas e o discurso que eles tinham. Então, eles encontraram a fórmula do sucesso, digamos assim. Acho que a esquerda, algumas pessoas da esquerda tentam reproduzir isso, só que do ponto de vista da defesa da esquerda, PT, de Lula, etc. Que eu também fico em dúvida se é o melhor caminho. Sim. Por isso que eu acho que o melhor caminho não é nenhum nem outro. O melhor caminho é politizar o debate, abrir um espaço para um diálogo com imensidão de pessoas que estão no meio do fogo cruzado e estão querendo discutir o que é o Brasil, o que é a sua vida, e a gente está na hora de trazer mais racionalidade, mais tentativa de ouvir, especialmente quem está interessado, que tem até simpatia pelo PT e por Lula, mas está meio perdido nesse tiroteio que está acontecendo, de uma raiva desse lado, outra raiva desse lado, assuntos às vezes vazios, às vezes infantilizados, e a falta de debate. Por exemplo, eu acho que está faltando debate sobre a cidade do Recife. Está faltando debate sobre a cidade do Recife. O Recife tem o terceiro, se eu não me engano, pior trânsito do Brasil. Sim. O Recife tem uma grande população de pessoas na linha da miséria. O Recife está aumentando, quem anda na rua consegue ver pessoas em situação de rua. Sim. O Recife tem um déficit habitacional de mais de 70 mil habitações. O Recife tem um aluguel hoje caríssimo. Olha, hoje é difícil na periferia você encontrar um aluguel por 500, 600 reais.
E é difícil na classe média você encontrar um aluguel por menos de R$ 2.000, R$ 2.500. Como é que essa cidade não está sendo alvo de um grande debate? E aí tem uma coisa ainda mais grave. Recife tem sido apontada pela ONU, por órgãos da ONU e por outros órgãos, inclusive, como uma das cidades do mundo de maior vulnerabilidade climática. Por quê? Porque aqui a gente tem uma geografia bastante peculiar. O nosso nível do mar tem subido. A cidade alaga com muita facilidade, sim, é cortada por rios, né? Tem a própria geomorfologia da cidade já é vulnerável e, para além disso, é um caldeirão de desigualdade. Recife é apontado em algumas pesquisas como a segunda capital mais desigual do Brasil. E todos, ou boa parte dos estudiosos de tragédias climáticas, são unânimes em dizer que vulnerabilidade social associada à vulnerabilidade climática é uma bomba maior que pode haver. Então, quando a gente tem uma cidade que está passando por isso, no momento em que o mundo passa por uma crise ambiental, isso devia estar no centro do debate da cidade. E eu não consigo ver hoje, um debate político massificado, ou pelo menos amplificado, que seja pelo menos na opinião pública, na imprensa, no parlamento da cidade, em outros lugares, não que fique debatendo fiscalizações pontuais. Não tem, era isso que eu ia dizer agora. Não tem. Quando tem, a gente vê alguns vereadores nessa fiscalização. Né, e traz alguns temas que você trouxe aqui na mesa, mas do outro lado a gente não vê o debate. Não vê o debate. Você veja, fiscalização. A gente vê passar de pano, né? Passar de pano. Você veja, fiscalização é uma coisa tão antiga na política, tão tradicional, nesse sentido aí da fiscalização. Então eu vou para uma rua e aponto um negócio que não está pintado. Isso aí, a direita fazia isso na década de 80, na década de 90, ia lá e falava com o povo que ia fazer e depois saía. Isso aí, eu não vejo novidade nisso, né? Inclusive a extrema-direita, e isso me preocupa muito, a extrema-direita tem ganhado muito espaço no Recife, porque ela está conseguindo ter sucesso nesse modelo de fiscalização, que eu tenho minhas críticas a esse modelo, mas ela está conseguindo uma coisa que para mim é muito preocupante. Ela está conseguindo, do seu jeito, que para mim é tosco e é errado, e a pauta dela é completamente errada para a cidade, eu acho, mas ela está conseguindo, em alguma medida, pautar as discussões na cidade. O que eu não vejo que a gente, enquanto grande bloco de esquerda, esteja conseguindo. Então eu estou sentindo, e falo isso assim, no sentido de poder contribuir de alguma forma, juntar gente para contribuir, enfim. Estou sentindo falta do campo popular de Recife, da esquerda, que sempre teve uma capacidade de debate muito grande na cidade, apresentar à cidade quais são suas alternativas do debate público dessa cidade que, diferente do que muita gente fora do Brasil às vezes pensa por conta dos níveis de popularidade do prefeito, não está mil maravilhas. Recife tem problemas atuais e Recife, se não tomar outro rumo em relação às questões ambientais vinculadas às questões graves de desigualdade social, Recife caminha para um modelo muito perigoso para a cidade, que é um modelo que privilegia o avanço da especulação imobiliária a uma política ambiental e social rígida, vigorosa e que traga resultados sociais e ambientais. Então, tem me preocupado, e eu acho que um desafio na cidade do Recife é a gente conseguir novamente fazer um debate sobre a cidade, ao invés de ficar no pinga-pinga, sabe? Inclusive tem nomes, né, representando o partido nos parlamentos e também não traz essa pauta, não traz à tona esse debate, né? Então seria uma deficiência no geral. Eu acho que as parlamentares, por exemplo, você está falando de parlamentares do PT, não é isso? Exato. Eu acho que parlamentares do PT fazem em algum nível essa discussão. Mas é pontual também, né? Você tem essa impressão que é pontual? Eu tenho essa impressão, Pedro. Eu vejo, por exemplo, uma vereadora como Liana, eu vejo que Liana se esforça por fazer debates sobre alguns temas importantes da cidade. Ela tem as bandeiras dela, tema da cultura, alguns temas ligados ao direito à cidade. Educação, né? Ela é professora. Educação. Ela tem algumas bandeiras. Isso. Kari tem tentado fazer um debate que eu tenho observado sobre a situação dos trabalhadores de aplicativo na cidade, eu tenho percebido isso.
Agora, eu acho que falta, e aí também isso pode vir do próprio partido. Às vezes, os parlamentares têm que ter também um apoio, direcionamento também do partido. Eu acho que falta o partido também chegar mais junto das parlamentares, no sentido de construir junto com eles e junto com a nossa base programas e alternativas para que elas possam também pautar a cidade. Isso é uma construção que não é só dos parlamentares, é também do partido. Né? Eu acho que, na verdade, esse é o papel fundamental, clássico de um partido, né? É reunir a sociedade, ter penetração na sociedade, organizar a sociedade com um programa para que os seus parlamentares, que nada mais são pessoas do partido com a missão de representar nas instituições esse programa, que eles possam fazer esse debate. Então, eu acho que nesse caso está faltando mais o partido do que os parlamentares. O fato é que acho que há um espaço muito grande em Recife e de debate, de fazer esse debate sobre a cidade. E vou te falar uma coisa aqui que eu posso até estar errado. Minha previsão ela pode estar errada. Mas eu vou te dizer que eu estou sentindo se formar um caldo em Recife, que está surgindo da cultura, que está surgindo de alguns movimentos sociais, querendo debater o futuro do Recife numa perspectiva mais à esquerda e mais popular, que pode desaguar em algum momento no futuro em um resgate de tudo aquilo que eu estava falando para você aqui, de uma alternativa mais à esquerda na cidade. Eu tenho percebido isso, junto com o cansaço de quem está há muito tempo no poder. De uma outra via, né? De uma outra via que queira debater os problemas na cidade do Recife, que são muitos, especialmente na periferia. Pedro, a gente já está chegando no finzinho do programa. Foi tão rápido, a gente falou tanta coisa. Ótimo, né? Foi ótimo. Olha, nesse momento a gente tem um quadro de humanização, certo? Vou te fazer algumas perguntas, abre o teu coração, porque o programa é política de leve, né? Então a gente traz aí esse quadro de humanização para que as pessoas lhe conheçam melhor. Vamos lá. Então me diga um lugar no Recife que você mais gosta. Olha, eu gosto muito do Recife Antigo. Adoro o Recife Antigo, mas gosto muito do Arruda também. As pessoas vão aí adivinhar porque que eu gosto, o que é que tem no Arruda. Como bom tricolor, adoro ficar ali perto do Arruda. Mas eu gosto muito do Arruda, gosto muito do Recife Antigo. Gosto muito de passear pela cidade, tanto na Zona Norte, na Zona Oeste. Enfim, Recife tem muitos lugares para ir. Mas se eu pudesse te dizer, eu tenho frequentado nessa fase mais da minha vida muito o Recife Antigo. É lindo mesmo, tem bons lugares lá. Um livro ou uma música que te acompanha? Eita, agora você me pegou. Um livro que me acompanha é um livro de literatura, é um livro de Graciliano Ramos, que eu gosto muito, que é Vidas Secas, inclusive que eu citei aqui, que é um livro que, como a minha família, minha avó é sertaneja, de Triunfo, e viveu todas essas dificuldades, eu tenho me aproximado muito dessa cultura sertaneja mais recentemente, e aí voltei a ler Graciliano. É incrível como um livro, você lê uma vez, quando você lê anos depois, você é outra pessoa, o livro também é outro livro, né? Então, Vidas Secas está muito na minha cabeça ultimamente, assim. Um hábito seu que ninguém imagina que você tenha. Que ninguém imagina, eu sou supersticioso. Por exemplo, se eu estiver escutando música no carro, o volume sempre tem que ficar num número par. Já pensasse. Ficar no 11 eu mudo pro 12. Ficar no 13 eu mudo pro 14. Então, eu tenho superstição com a orelha coçando. A orelha coçando. Tu sabia essa, né? Não. Não? Como? A orelha direita coçando, alguém está falando bem de você. Se a orelha esquerda está coçando, Ave alguém Maria. está falando mal de você. Vixe, Maria, tomara que seja a outra orelha. Mas tem um antídoto. Você morde, quando a orelha esquerda está coçando, aí você morde a ponta da blusa para a pessoa morder a língua. Pois agora eu vou usar isso. Adorei aprender. Um sonho seu que você ainda não realizou. Um sonho que eu não realizei. Olha, eu tenho dois sonhos. Um mais pessoal mesmo, e outro sonho que é pessoal, mas é vinculado aos meus sonhos coletivos, digamos assim. O mais pessoal é contribuir mais na vida acadêmica, né? Penso em fazer mais outro curso, enfim, aprofundar mais nisso. Para lançar o livro, que é fruto da minha tese, então também tem sido um sonho, faz 2, 3 anos que eu tenho trabalhado nisso. E um sonho coletivo, o meu sonho coletivo atual é que a gente consiga avançar e vencer as barreiras que impedem a grande massa do povo brasileiro de ter uma vida digna. O nosso povo é muito sofrido.
80% da população brasileira vive com até 3 salários mínimos. A gente sabe como é o dia a dia no ônibus lotado, com a segurança, com os hospitais. Então, o sonho coletivo meu é que esse povo, esse país que é tão forte, de fato consiga se emancipar. Eu não falo isso da boca para fora, não. Eu acho que é algo que faz parte da minha vida. Eu acho que não sei se vou ver isso em vida ainda, mas é um sonho que vai ser permanente na minha vida, é ajudar ou tentar dar alguma contribuição mínima de um grãozinho de areia para isso se realizar. Quadro de você para o mundo, certo? Um bate-bola, 3 perguntas, o que vier na cabeça tu responde. Tá bom. Olha, para você, o que é ser político? Ser político é ter a capacidade de ter empatia com as pessoas, com o povo, e ter valores inegociáveis, tanto de programa, do que é que eu acredito, como de ética humanista mesmo. Há coisas que os cálculos eleitorais não podem sobrepor. Então, acho que um político ele tem que ter valores inegociáveis e ele tem que ter uma empatia muito grande com o povo. Tem que se sentir servidor do povo nesse sentido. Pedro, se tu acordasse um dia e toda a tua trajetória fosse apagada, toda a tua história, mas se você pudesse recuperar 3 coisas, pessoas, momentos, o que você recuperaria? Eita, que pergunta difícil, menina. Olha, eu recuperaria a infância, que eu achei uma infância muito feliz e muito humana. Tive a sorte de ter uma família muito amorosa, de ter ainda, né, uma família muito amorosa. Então eu tenho vários momentos da minha infância que eu recordo com muito carinho. Pessoa que eu recuperaria... são tantas pessoas. A minha relação com meu pai é uma relação muito boa, de amigos mesmo, assim. Eu acho que a relação com meu pai é uma relação que eu prezo muito. E a outra é? Pessoas, momentos, pode ser outra pessoa, pode ser outro momento. Olha, eu tenho pessoas muito importantes que passaram na minha vida. Alguns professores foram muito importantes na minha vida. Algumas figuras da política foram muito importantes na minha vida. Eu recuperaria também algumas amizades muito amorosas que eu tive e que uma delas, por exemplo, eu lembrei agora disso, uma delas se foi. Um amigo meu que era da época de Abreu Lima, que 2, na verdade, um por um acidente e outro por essa história clássica que a gente conhece, que se envolveu com outras coisas no bairro e acabou sendo, enfim, morto. E eu acho que eu traria de volta essas 2 pessoas que jogavam bola comigo no bairro, que eram meus amigos, enfim, que a família deles ainda mora lá em Abreu. Eu acho que são pessoas que eu recuperaria da minha história, que a gente viveu bons momentos e não estão mais aqui. E momentos, eu acho que eu tive muitos momentos felizes. Eu vou recuperar um momento que tem a ver com o PT, já que a gente está falando tanto do PT. Quando o Lula foi eleito a primeira vez, eu tinha 12 ou era 13 anos, algo assim. E eu lembro do momento em que meus pais e alguns vizinhos, todos militantes do PT desde a década de 80, chegaram com a notícia lá na calçada de casa e todo mundo se abraçou e foi aquela festa. Então, esse momento une um monte de coisa da minha vida. Família, afeto, política, Brasil, mudança de rumo da história do nosso país. Então, esse momento é um momento que ficou marcado para mim. Esse abraço com meu pai, com todo mundo que estava ali, da primeira vitória, quando Lula, finalmente, a esquerda brasileira conseguiu chegar ao poder. Então, esse é um momento muito marcante na minha vida. Muito massa. Agora, olha para essa câmera e deixa a tua mensagem para o mundo. Minha mensagem para o mundo: vamos viver com coragem de defender os valores que a gente acha corretos. Vamos viver com muito afeto, que o mundo já tem muito ódio, a gente não precisa estar reproduzindo raiva nem ódio por aí, a não ser que a gente reproduza revolta. Revolta, sim, contra injustiça, contra coisas que a gente vê no mundo que a gente não queria ver. Então, eu diria que a gente tem que ter coragem, tem que ter afeto, tem que ter rebeldia e tem que ter muita empatia pelas pessoas, porque, embora a tecnologia esteja avançando muito, embora as redes sociais sejam muito importantes, mas as pessoas e as verdades das pessoas ainda são o que move o mundo. Então, eu acho que, se eu puder dar um recado, uma mensagem para quem está assistindo a gente, é que vale a pena sonhar, lutar pelo seu sonho e fazer esse sonho ser coletivo
para a gente mudar a nossa vida e a realidade do lugar onde a gente vive. Pedro, muito obrigada pela conversa, viu? Foi uma conversa importante, necessária. Onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Olha, as pessoas me encontram no Instagram, pedro.alcântara, e no final do Alcântara um H, certo? pedro.alcântara com H no final. E eu tô no Threads também, assim fala. Isso. Tô no Threads. Ainda vou entrar no X, vou entrar. Não entrei não, eu vou entrar. Que também é o mesmo arroba. Então, basicamente, nessas duas redes sociais é fácil de me encontrar. E eu sou uma pessoa muito acessível, converso com quem vier conversar comigo, às vezes troco WhatsApp. E, enfim, estamos aí pra gente dialogar e se conhecer mais gente que esteja nessa também. Obrigada, Pedro. E para você que nos acompanhou, muito obrigada. Ativa o sininho aqui do canal, compartilha esse programa com quem precisa assistir. Não deixa também de me seguir e seguir o Instagram do Política de Leve lá no nosso canal nas redes sociais. @KateCavalcantes e @podcast Política de Leve. Tchau, tchau e até o próximo sábado. Valeu. Oi. Foi?